Bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje, aproveitando que semana passada a gente falou sobre a criança interior, eu vim te contar uma história que desperta a minha criança. Você que está escutando, se lembra de alguma história que marcou a sua infância? Você consegue ver pontos dessa história refletidos na sua vida hoje? Conta pra gente qual é essa história que te marcou. Quem sabe a gente pode conversar sobre ela nos próximos episódios. A história que nós vamos contar hoje, ela se chama A Menina e o Pássaro Encantado, do Rubem Alves. E essa é uma história sobre separação. Quando duas pessoas que se amam têm de dizer adeus. Depois do adeus, fica aquele vazio imenso. Saudade. Tudo se enche com a presença de uma ausência. Ah, como seria bom se não houvesse despedidas. Alguns chegam a pensar em trancar em gaiolas aqueles que amam, para que sejam deles para sempre, para que não haja mais partidas. Poucos sabem, entretanto, que a saudade torna encantadas as pessoas. A saudade faz crescer o desejo. E, quando o desejo cresce, preparam-se os abraços. Era uma vez... Essa história eu não a inventei. Fiquei triste vendo a tristeza de uma criança que chorava uma despedida. E a história simplesmente apareceu dentro de mim, quase pronta. Para que uma história? Quem não compreende pensa que é para divertir, mas não é isso. É que elas têm o poder de transfigurar o cotidiano. Elas chamam as angústias pelos seus nomes e dizem o medo em canções. Com isso, angústias e medos ficam mais mansos. Claro que são para as crianças, especialmente aquelas que moram dentro de nós e têm medo da solidão. Rubem Alves. Era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo. Ele era um pássaro diferente de todos os demais. Era encantado. Os pássaros comuns, se a porta da gaiola ficar aberta, vão embora para nunca mais voltar. Mas o pássaro da menina voava livre e vinha quando sentia saudades. Suas penas também eram diferentes, mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas cores dos lugares estranhos e longínquos por onde ele voava. Certa vez, voltou totalmente branco, cauda enorme de plumas fofas como algodão. Menina, eu venho de montanhas frias e cobertas de neve, tudo maravilhosamente branco e puro, brilhando sob a luz da lua. Nada se ouvindo, a não ser o barulho do vento que faz estalar o gelo que cobre os galhos das árvores. Trouxe nas minhas penas um pouco do encanto que eu vi, como presente para você. E assim, ele começava a cantar as canções e as histórias daquele mundo que a menina nunca vira, até que ela adormecia e sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez, voltou vermelho como fogo, penacho dourado na cabeça. Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente e sem água, onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que não se apaga. Minhas penas ficaram como aquele sol e eu trago canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho das cachoeiras e ver a beleza dos campos verdes. E de novo começavam as histórias. A menina amava aquele pássaro e podia ouvi-lo sem parar, dia após dia. E o pássaro amava a menina e por isso voltava sempre. Mas chegava sempre uma hora de tristeza. Tenho de ir, ele dizia. Por favor, não vá. Fico tão triste. Terei saudades, eu vou chorar. E a menina fazia um beicinho. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. Eu também vou chorar.
Mas eu vou lhe contar um segredo. As plantas precisam da água. Nós precisamos do ar. Os peixes precisam dos rios. E o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera da volta que faz com que minhas penas fiquem bonitas. Se eu não for, não haverá saudade. Eu deixarei de ser um pássaro encantado e você deixará de me amar. Assim ele partiu. A menina, sozinha, chorava de tristeza à noite, imaginando se o pássaro voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia malvada. Se eu prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre. Não mais terei saudade e ficarei feliz. Com estes pensamentos, comprou uma linda gaiola de prata, própria para um pássaro que se ama muito, e ficou à espera. Finalmente ele chegou, maravilhoso com suas novas cores, com histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu. Foi então que a menina, cuidadosamente, para que ele não acordasse, o prendeu na gaiola para que ele nunca mais a abandonasse. E adormeceu feliz. Foi acordar de madrugada com o gemido do pássaro. Ah, menina, que é que você fez? Quebrou-se o encanto. Minhas penas ficarão feias e eu me esquecerei das histórias. Sem a saudade, o amor irá embora. A menina não acreditou. Pensou que ele acabaria por se acostumar, mas não foi isso que aconteceu. O tempo ia passando e o pássaro ia ficando diferente. Caíram as plumas, o penacho, os vermelhos, os verdes e os azuis das penas transformaram-se num cinzento triste e veio o silêncio. Deixou de cantar. Também a menina se entristeceu. Não, aquele não era o pássaro que ela amava. E de noite ela chorava, pensando naquilo que havia feito ao seu amigo. Até que então não mais aguentou. Abriu a porta da gaiola. Pode ir, pássaro. Volte quando quiser. Obrigado, menina. Eu tenho de partir. É preciso partir para que a saudade chegue e eu tenha vontade de voltar. Longe, na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro da gente. Sempre que você ficar com saudade, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar com saudade, você ficará mais bonita. E você se enfeitará para me esperar. E partiu. Voou que voou para lugares distantes. A menina contava os dias e a cada dia que passava, a saudade crescia. Que bom, ela pensava. Meu pássaro está ficando encantado de novo. E ela ia ao guarda-roupa escolher o vestido e penteava os cabelos e colocava uma flor na jarra. Nunca se sabe, pode ser que ele volte hoje. Sem que ela se apercebesse, o mundo inteiro foi ficando encantado, como o pássaro, porque em algum lugar ele deveria estar voando. De algum lugar ele haveria de voltar. Ah, mundo maravilhoso, que guarda em algum lugar secreto o pássaro encantado que se ama. E foi assim que ela, cada noite, ia para a cama, triste de saudade, mas feliz com o pensamento. Quem sabe ele voltará amanhã? E assim, dormia e sonhava com a alegria do reencontro. Fim. E aí, Lid? Conta pra mim o que você achou dessa história. Eu fiquei encantada com a história. Assim como o Pássaro Encantado, que é uma história que fala de deixar as coisas irem, né? E voltarem quando quiser. É uma história que fala de desapego. É sobre deixar ir e ficar com a falta. Sim. Né?
É linda essa história. Quem tiver a oportunidade de ler, as imagens dessa história são lindas, encantadoras, né? Pena que a gente não pode trazer aqui, porque a gente faz um podcast, né, de áudio. Mas é uma história linda, vale a pena conhecer. E como bem disse o autor, né, essa é uma história para criança, sim. Para criança que vive dentro de cada um de nós. Eu achei ótimo essa fala dele. Sempre Rubem Alves, né? Mas, vamos falar então um pouquinho sobre esses personagens, né? Sobre a menina e o pássaro. Acho interessante a gente colocar aqui nesse Era Uma Vez de hoje uma configuração talvez um pouco diferente, né? Hoje a gente vai trazer mais perguntas do que respostas. Então vamos pensar um pouquinho nessa menina, né? Ela traz alguns traços de solidão. Na verdade, ela tem muito medo da solidão. E ela, a princípio, na história, ela não consegue lidar com a falta. Ela quer ter o pássaro só para ela, né? Mas para que será que ela quer ter o pássaro só para ela? Vamos deixar essa pergunta aí no ar. Por outro lado, o pássaro, ele tem um desejo pela liberdade, ele tem um desejo de explorar, mais que um desejo, né? Uma necessidade para ele. Explorar, conhecer novas histórias. Para que será isso também, né? Vamos ficar aí com as questões. E quem está nos escutando, com qual você se identifica, né? É o pássaro que quer liberdade, explorar e conhecer novos lugares, novas histórias, ou com a menina que tem medo da solidão, medo de sentir falta. São importantes pontos de vista, né? Que às vezes a gente se encontra na nossa vida mesmo. Uma hora num lugar, uma hora em outro. Às vezes nos dois. Mas, por que será, né? Que essa menina queria prender o pássaro, então? E, quando ela prende esse pássaro, ele se entristece. Ele perde os seus pedaços. Quem é nosso ouvinte já captou aqui que a gente já falou sobre perder os pedaços uma vez, em um episódio. Sim. E o que isso tem a ver, né? Perder os pedaços, perder a pele. Perder a essência, né? Então, quando preso, esse pássaro, ele passa a se transformar. Preso não é ele. Preso, ele começa a virar um pássaro muito triste. Ele não foi feito para estar ali. Mas a menina achava que ele devia estar ali para ela, né? Sim. Quantas vezes isso não pode acontecer na vida, né? Das pessoas. Acha-se que... Às vezes a gente pode pensar em relações, pode pensar em projetos. Quantas vezes se prende a algo ali, amarra essa coisa a gente, né? Não, isso é meu. Não vai sair de perto de mim, é meu. E será que é seu? Será que prendendo a você não vai, na verdade, começar a fazer essa coisa, morrer, perder a sua essência? E o contrário também existe. Pessoas que às vezes não têm nada justamente para não ter que lidar com a falta. Não vou ter nada porque eu não tenho sofrimento. Não tenho vínculo, não tenho solidão, não tem do que sentir saudade, não tem com o que se preocupar. Na verdade tem, né? Tem um grande medo que ocupa o lugar de todas essas outras coisas, né? Sim. Um grande medo de sentir, porque falta, saudade, tristeza são sentimentos. E nós não estamos livres de sentir, nós sentimos. O que pode acontecer é que, pelo medo de ter contato com isso, a pessoa vá criando realmente barreiras, muros em torno de si. Mas, mesmo não querendo sentir nada, sente medo. São características e sentimentos que faz parte da nossa vida, de ser humano. Então, se a gente quer ser humano, se a gente quer aproveitar a vida humana, a gente precisa, né, estar disposto a sentir todos os sentimentos. A deixar vir, assim como deixar ir. Sim. Porque é que vai o vir passar. É muito fácil, às vezes. Às vezes o vir é muito fácil, né, encantador. Mas o ir, nem sempre.
é tão fácil assim, né? Mas faz parte da vida, né? A nossa vida, tudo na nossa vida tem começo e fim. E o ir porque aqui na história, se a gente olhar só para a história, fala muito dessa questão do amor e da saudade, da relação da menina com o pássaro. Mas na nossa vida, o que está difícil deixar ir? Tem pessoas que não gostam de tirar férias, embora seja uma obrigação por lei, mas se puder vender as férias, o máximo que puder, faz, justamente porque tem medo de ir, tem medo de fazer falta, ou de não fazer falta, né? De perceber que não é tão importante assim. Então, não é fácil. Saber que as pessoas dão conta, sim, né? Porque às vezes a pessoa se coloca nesse lugar mesmo de mártir mesmo, né? Eu não posso me ausentar, porque as pessoas precisam de mim. Tá, mas sem você as pessoas não dão conta de fazer nada? Né? Será que é isso mesmo? Ou é você que fica achando isso? Então você se priva de viajar como pássaro, de passear. É pelos outros mesmo? Será? Fica aí essa questão, né? Mas, ó... muitas questões. Hoje o episódio... Se você não gosta de questões, não tá no lugar certo. Porque hoje a gente vai levantar só questões. E falando em questões, mais uma. Mais uma não, mais várias. Né? Quais aspectos que esses personagens podem representar? Quando eu tava relendo a história, fiquei pensando, né? Quem que é a vítima dessa história? A menina, que é abandonada pelo pássaro, que fica lá sozinha, tadinha. Ou o pássaro, que é aprisionado pela menina, tadinho. Quem que é a vítima? Os dois são vítimas. Cada um com a sua perspectiva, né? Pois é, e quem que é o vilão? A menina que prende o pássaro ou o pássaro que vai embora? Percebem como não... a gente pode ver essa história por vários pontos de vista? Não existe um único. Né? E por que nas nossas vidas as coisas precisam ser, às vezes, tão unilaterais? Quando uma pessoa chega queixando de outras pessoas, né? Muitas vezes ela se vê nesse lugar da vítima. Mas será que não pode existir um ponto da vida dessa pessoa que ela também é um vilão igual a menina? Sempre há, sempre há. E precisa estar preparado para perceber isso. E até no vilão, né? Aquela pessoa também que se culpa muito pelos acontecimentos na vida dela, na vida das outras pessoas, e se identifica com esse papel do vilão. Será que também não pode ter um lado vítima nessa pessoa? Os opostos estão presentes. Quem entende então, é por isso que eu penso. Entende a dinâmica da vida como um todo. Quem compreende que existe os dois aspectos sempre presentes numa mesma história, numa mesma pessoa, compreende essa dinâmica. E a vida é vista de outra maneira. Eu gosto muito de fazer leitura de histórias, de filmes, como se todos os personagens fossem aspectos de uma mesma personalidade. Eu acho que isso me encanta muito e eu sempre tendo a ter esse olhar. É meio que inevitável. Então, se a gente for pensar aí, né, quem é o autor? É o Rubem Alves. Será que esses dois aspectos não representam lados dele também? E quando a gente lê e se identifica, será que não representam lados da nossa personalidade também? Alguns estão mais fortes em determinados momentos, outros ficam lá escondidinhos e de repente aparecem. Já aconteceu com você na sua vida de repente você assumir uma postura e falar: nossa, eu não sabia que eu era assim? Eu não sabia que tinha esse lado em mim? É algo aí que está despertando, que estava adormecido. E às vezes a tentativa é de bloquear esse lado. Não, isso não é meu. Isso não me pertence, isso não sou eu. Nossa, outra pessoa tomou conta de mim. Não é você, mas pertence a você. Porque quanto mais distante da consciência estão esses aspectos,
Quanto menos noção a gente tem deles, mais eles parecem outras pessoas, né? Quando vai se tomando consciência, vai conhecendo, convida esse outro lado para conversar, aí sim pode-se ter mais fluidez. A gente também falou disso semana passada, né? No episódio da criança, sobre a ponte, sobre poder ir e voltar. Então, com esses aspectos nossos que estão lá mais escondidos, a gente também precisa atravessar essa ponte e fazer contato com eles. Existe também, às vezes, uma necessidade nossa de ficar com aquilo que é bonito, de escolher aquilo que é o belo, o bonito. Mas a gente precisa do outro lado também. Claro que a gente quer. Eu não sei se todas as pessoas, mas é uma coisa do ser humano. Se você perguntar o que você quer, viajar, conhecer novos lugares, fazer novas descobertas. É o belo, é o bonito, é encantador. Mas a gente precisa também ter um lugar. Um lugar de ficar. Um lugar de ficar, um lugar para voltar. É. Interessante quando você coloca essa história do belo, porque o pássaro era muito belo. E muito sedutor com as histórias que contava, né? Mas o pássaro, que também era belo, em determinado momento ficou muito feio. Ficou cinza, perdeu todas as cores e parou de cantar. Então tudo que fazia ele ser sedutor foi embora, morreu. E aí a menina teve que se defrontar com isso, ela teve que se deparar com isso, com o feio, com o triste nele que tocou na tristeza dela. Ela precisou se responsabilizar também por aquilo que ela tinha feito. E ali ela conseguiu achar uma saída, né, para voltar atrás. Para não voltar atrás e fingir que nada aconteceu, mas poder consertar as coisas, né? Ali ela ainda conseguiu. E quando a gente não consegue? E é uma questão que não é aprisionando que as coisas se resolvem. Não é controlando que você vai ter o que você quer. Pois é. E aí parece que a gente está falando assim só de uma relação eu com o outro, né? Uma pessoa com outra pessoa. Mas e as prisões que a gente mesmo se coloca? Será que elas existem? Eu pude pensar em algumas coisas aqui, Lid. Não sei se você pensou aí também, mas eu pensei em padrões de comportamento que às vezes a gente insiste em ter. Eu sempre fiz desse jeito. Não, eu sou assim desse jeito. Por que eu vou mudar? Então, padrões de comportamento que às vezes nos prendem. Às vezes aquele emprego que não te cabe mais e você continua lá dentro da gaiola, perdendo as penas, perdendo as cores, perdendo a voz, mas continua lá, né? Não sai de lá. Os pensamentos e as crenças limitantes que nós temos a nosso próprio respeito. Não vou conseguir mesmo? Não vai dar nada certo mesmo? Sempre foi assim? Por que agora vai mudar? Por que agora eu vou ser feliz? Sendo que eu nasci para sofrer. Uma frase, né, que às vezes a gente escuta, eu nasci para sofrer. Sim, a pessoa às vezes está tão identificada com esse papel da vítima que ela não vê que é ela mesma que está se colocando nessa situação. Claro que não é assim, né? Nossa, Mariana lá do Papo de Psi falou que sempre que a gente está num papel de vítima é a gente que se colocou ali. Não é isso. É que às vezes a pessoa não consegue se libertar desse lugar. É muito difícil para ela sair dali. Ela não consegue abrir essa porta dessa gaiola que às vezes os outros colocaram ela ali, às vezes ela mesma se colocou. E é difícil para ela sair de lá. Ela precisa de ajuda. E essa ajuda, ela pode sim vir do outro, pode vir de fora, mas quem vai trazer o movimento de sair dessa gaiola é a pessoa que está lá dentro. Não adianta ninguém querer arrancar ela de lá. É a própria pessoa que tem que perceber que está nessa prisão e começar a dar os passinhos para empurrar essa portinha da gaiola. E também olhar se essa porta já não está aberta. Muitas vezes está, né? Porque
É difícil falar dessa questão da vítima, do lugar da vítima, porque quando a gente fala, parece que está desconsiderando o sofrimento, a dor, e não é isso. Não é desconsiderar essa dor, esse sofrimento. E é essa questão, essa dualidade, esse outro lado. É entender o que é que te mantém ali. Está muito ruim, mas o que é que te faz permanecer ali? O que está fazendo prender o sofrimento junto com você dentro dessa gaiola? Muitas vezes o apego surge, né? E não apego porque você gosta muito daquilo que está te prendendo, mas porque você se acostumou. Porque você não sabe como vai ser fora da gaiola. Tá tão ali, bom, ali é novamente aí a gente retomando o mito da caverna de Platão. As pessoas habitavam a caverna, presas, e estavam sempre olhando lá para sombras. Elas só viam o mundo de fora pelas sombras que batiam lá dentro da caverna. E um belo dia alguém conseguiu sair. Rompeu a corrente e saiu. Ficou meio atordoado com as luzes do mundo de fora, mas pensou imediatamente, preciso voltar e contar para as pessoas como é muito maior aqui, como é cheio de possibilidades. E ao voltar, ninguém quis voltar com ele. Falaram, obrigada, legal essa informação, mas eu prefiro ficar aqui onde eu já conheço. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Prefere ficar dentro dessa caverna, dentro da gaiola, porque mesmo estando ruim, pelo menos ali dá para controlar algumas coisas, dá para saber o que vai acontecer. E é um caminho individual. Quem está nessa jornada, nesse caminho, e cada vez mais que conhece, mais entende que é um tempo individual. Que não é porque você fala pro outro, não é, por exemplo, porque você faz terapia e é muito bom para você que vai ser bom para o outro e o outro vai querer. Que o outro vai se encantar com aquilo. Não é assim. É no tempo dele. É quando ele estiver disposto e preparado para enxergar, para receber essa luz. Então, essa luz do conhecimento. A menina da história, ela precisou ver o pássaro perder a cor, perder as penas, perder a voz, para então falar, nossa, preciso deixar ele embora. Algumas meninas de histórias e meninos de histórias, ao primeiro sinal já abrem a gaiola. Outros deixam o pássaro morrer e depois ficam lamentando a morte do pássaro lá. São diversas situações, realmente cada um tem seu tempo, cada um tem a sua capacidade também de ir e vir e tudo mais. Mas existe essa questão na vida, né? Algumas coisas, o apego impede muitas coisas de deixar crescer, de deixar transformar. E essa história me faz pensar justamente nessa questão da mudança. A mudança é para nós. A mudança, quem precisa fazer e transformar e mudar, e entender e deixar ir, desapegar, é cada um que está sentindo essa necessidade. Não é eu falar para o outro, porque o outro não está nem entendendo o que você está dizendo. Não adianta falar para o outro, não faz isso, não faz aquilo, faz assim, age dessa maneira. O pássaro falou isso para a menina, né? Ele disse para ela tudo o que iria acontecer, mas enquanto ela não viveu, ela não entendeu. Exatamente. Foi só vivendo que ela pôde entender. A experiência é necessária, ela pode doer, ela pode trazer desgastes e prejuízos, mas é necessária. Pois é. Então, convido você que está escutando aí a refletir, né? Que nas nossas vidas, às vezes algumas coisas, algumas pessoas precisam partir. Às vezes a gente precisa partir. Alguns sonhos também começam a perder a cor. Se a gente não deixa esse sonho voar, se a gente aprisiona e guarda esse sonho assim só pra gente, ele não vai poder se realizar. Então, quais aspectos que você pode prender de você mesmo e não deixar voar, expandir? Será que você tem feito alguma coisa assim, nesse sentido com você? E mais, né? O que acontece na sua vida se você deixar ir embora aquilo que você prende, se você deixa voar?
E aí, Lid? Pensou aí? Eu pensei algumas coisas por aqui. Tem pensado alguns dias, algum tempo já sobre essa... Antes da gente começar, né? Já tinha falado que às vezes a gente precisa desapegar e parar de querer abraçar o mundo. Não é fácil, né? Perceber que aquilo que se está fazendo não é legal para você. Não é bom. Por mais que o resto do mundo diga que é bom, por mais que de repente você que está escutando aí, né, a sua família diga que é bom para você, o seu chefe, sei lá, os seus colegas, né? Só você sabe aquilo que é importante, que é necessário e aquilo que também não está sendo bom mais, aquilo que precisa voar para longe. Às vezes para não voltar mais, viu? Às vezes para não voltar e é preciso deixar ir. É. Engraçado, né, que na história não fica claro se o pássaro volta. Não. Né? A gente não sabe. Fica lá, a última imagem da história são umas peninhas, assim. Então você fica assim, ué, será que ele vai voltar? Será que ele não vai voltar? Às vezes as coisas vão embora para não voltar mais, né? Então, assim, se essa coisa vai embora, se você deixa isso ir embora, será que você consegue suportar a saudade daquilo que você não vai ver mais? Mesmo que aquilo te traga algum tipo de sofrimento? Acho que é importante, né, pensar nisso. E pensar também que a menina, ela não tinha o pássaro. A menina não tinha o pássaro. Ele não era dela, mas ela achava que era. O meu pássaro, ela fala, né? Será? Quantas coisas a gente acha que é nossa e não é. E fica a questão, né? O que é nosso? O que é de fato nosso? O que é que a gente pode dizer é meu? Olha, se a gente começar a entrar nesse campo aí, a gente pode ficar para sempre aqui pensando nisso, né? O que é meu? É tão profunda essa pergunta, tão simples e profunda, né, Lid? Sim. Então a gente vai deixar para vocês responderem aí, cada um consigo enquanto tá escutando. Mas hoje, o que será, né, na sua vida que tá escutando aí a gente, ou na vida das pessoas que você convive, que será que precisa deixar ir e o que será que precisa ficar? Ou como a Lid pontuou lá, né? Quem é você, a menina ou o pássaro, né? Será que você precisa deixar ir ou você precisa, na verdade, partir, voar, ir para outra? Enquanto eu estava pensando nessas questões, me veio uma música à cabeça, como sempre vem. Quem me conhece sabe que minha cabeça é uma vitrola ambulante, está sempre tocando uma música. E me veio uma música do Nando Reis, que na verdade a Cássia Eller que gravou, que chama Tiro no Coração. Que tem uma frase lá que se fala assim, que o amor, ele só pode ir... como que é? O amor só pode ir porque ele pode ficar. Parece contraditório, né? Eu não entendia essa música. E agora, quando eu fui ler a história e pensei nessa música, fez tanto sentido. Fez aí também, Lid? Fez. Porque é muito... Pra mim, um dos sentimentos mais grandiosos e mais bonitos é o amor. E quando você começa a entender, e mais do que entender, sentir e compreende a sua capacidade de amar e que não está relacionada com o apego, começa a se conectar de uma forma que só quem se conecta sabe, entende? É algo inexplicável, falta palavras. Porque os sentimentos não dá pra gente colocar em palavras, nem sempre dá. A gente sente, mas não tem o que fazer muito com isso no nível verbal, né? Às vezes resta sentir. É o que a gente vai dizer do contato com o sagrado, com o luminoso, com esses aspectos mais profundos que te conecta com algo que é maior do que a nossa capacidade de compreensão, de expressão, nem de compreensão, mas talvez de expressão. Porque quando você vai tentar expressar, falta, você não consegue achar, expressar tudo aquilo que você experienciou. Certas coisas não cabem em palavras,
outras não cabem em gaiolas. Certas coisas precisam ser livres, né? Voar. E o que seria, né, o amor, se não uma coisa muito sagrada, né? Eu acredito nisso. O amor é uma coisa muito sagrada. E não dá pra prender o amor mesmo, não. Ai, não dá, viu, gente? Qualquer tipo de amor, não dá pra prender. Ele só é amor porque é livre. E se alguém tentou e conseguiu, nos avise. Vamos estudar isso. Essa história, né, do pássaro é sobre o amor, sobre uma relação ali, né? E ela só pode se manter se ela tiver possibilidade de cada um ser aquilo que é. O pássaro é feito para voar, então ele voa. A menina é feita para estar ali naquele lugar, na história, esperando pelo pássaro. E vivendo a vida dela, além de esperar pelo pássaro, né? Então precisa ver também e pensar aquilo que nós somos, encontrar o que nós somos, para deixar o outro ser também aquilo que o outro é. Nossa, mas nós estamos filosofando hoje, hein? Estamos. Essa história fala de aceitação. De aceitar aquilo que se é, de aceitar aquilo que o outro é. Quando você aceita, e aí você está próximo de entrar em contato com isso que é sagrado e que isso que a gente está falando tanto, né? Então, olha só quantas coisas, né? Quantas palavrinhas-chave. Aceitação, desapego, amor, ir, saudade, vir, saudade. Sagrado, nossa, quantas luminoso. Coisas, né? E você que tá escutando, achando que tava vindo aqui para escutar uma historinha de criança. Vale, né? Vale contar para as crianças também, para que elas já vão, né? Esses aspectos já vão sendo tocados lá nelas também. Mas a nossa criança também precisa escutar um pouco dessas coisas. Porque a nossa criança às vezes faz birra e prende as coisas. Prende e não deixa aí. Faz beicinho, né? Igual a menina. Não vai embora, não. O que será que as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que elas estão pensando desse episódio de hoje? Tantas perguntas e questionamentos, pouquíssimas respostas e explanações. Eu não sei, viu? Se você tiver questões pra mandar pra gente também, elas vão ser bem-vindas. Porque a gente fica aqui mandando questões pra vocês. Manda pra gente também, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. E a sugestão que foi dada também no início do episódio, né? Vamos pensar em histórias que marcam a gente. Se vocês quiserem também compartilhar com a gente, vai ser sempre bem-vindo esses contos, porque a gente pode trazer uma leitura, claro, não vai ser uma leitura de um aspecto seu, pode ser que coincida, né? Mas nós vamos trazer uma leitura nossa aqui, com o nosso olhar, quem sabe bate com o seu, quem sabe bate com alguma coisa que você precisa olhar. Enfim, falar de conto é sempre mágico. Conto não é só um conto, né? É histórias para a vida. São reflexões para entender, compreender e seguir a vida. Então vamos seguir a nossa, Lid? Vamos ficando por aqui hoje? Vamos. Para você que nos escutou até aqui, uma ótima semana. Até a próxima quarta. Um grande abraço. Um grande abraço, gente. Até mais. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lid é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.